Bem-vindos ao nosso canal, né? Eu estou inaugurando uma série de estudos, e esse será o desafio do reino. Esse estudo que eu quero dar uma sequência, quero começar agora a gravar no meu canal, né? De certa forma, contribuir com vocês que estão inscritos, com aqueles que vão se inscrever, que vocês possam divulgar o nosso canal, tá? Porque é um lugar que eu quero trazer uma construção teológica, uma construção espiritual, tá certo? É bem verdade que é algo mais reservado, mas que de certa forma eu quero contribuir com aquilo que Deus tem me entregado, com aquilo que a gente tem aprendido do Senhor através dos estudos, através da experiência e através também da graça do Senhor. Amém? Então, eu quero iniciar, né, essa série de estudos, o desafio do reino, tá ok? Que será o tema dos nossos estudos, né, dessa série de estudos. Eu não sei de quantas partes vai se desenvolver, mas eu quero trazer essa contribuição, tá bom? Então vamos fazer uma leitura no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, tá ok? A partir do verso 20 do Evangelho de Lucas. Lucas 17, verso 20, que diz: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem como visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Porque o reino de Deus está entre vocês. O que nos chama a atenção nesse texto, na verdade, o que Jesus queria dizer quando afirmou que o reino de Deus estava entre nós, né? O que Jesus queria dizer com isso? Ou o reino de Deus está dentro de vós, sabe? Tem algumas versões, né? Dentro ou entre. A versão King James diz: o reino de Deus já está entre vós. O que os habitantes da Galileia, quando Jesus inicia realmente o seu ministério, né? O que eles entenderam? Quando um jovem profeta apareceu avisando que finalmente o Deus de Israel estava se tornando rei, de certa forma cumprindo a profecia, as profecias messiânicas. Então, qual é o entendimento? Porque Jesus fala a um determinado povo, né? Há um determinado contexto, isso para uma questão interpretativa é salutar, né? Havia um contexto. Jesus fala, a um público que de certa forma está ali, né? Que aguardava esse reino, que aguardava esse rei, tá? E que na verdade houve, né? Desse jovem mestre chamado Jesus, houve, de certa forma, o cumprimento dessa profecia, né? O reino de Deus já está entre vós. Que reino é esse? Era o reino aguardado pelos judeus, né? Dentro de uma perspectiva, era essa a esperança messiânica. Então é interessante a gente pontuar essas questões e entender que o reino de Deus, ou o reino dos céus, como Mateus não traz a palavra Deus, por uma questão de ele estar, né, por a sua comunidade ser uma comunidade judaica, e ele estaria falando aos judeus,
o reino de Deus é um assunto central na mensagem de Jesus Cristo, né? É um assunto central, né? A mensagem do reino, né? A profecia da chegada desse reino, essa perspectiva do Cristo, dessa questão messiânica. Então, se torna um assunto central na mensagem de Jesus, porque era esse assunto também aguardado com ardente expectativa pela própria comunidade judaica, né? Pela própria comunidade. Então, nós precisamos analisar o sentido central que a frase teria, né? Primeiro para o judeu do primeiro século, né? O que Jesus estava dizendo? Qual é o entendimento do judeu do primeiro século? Qual é o entendimento do judaísmo, da religião judaica do primeiro século? Então, nós nos reportaremos ao mundo do Antigo Testamento, tá? Porque esse mundo, não há a Bíblia como um livro, né? A Bíblia está, o Novo Testamento, propriamente dito, e a gente se reporta ao mundo do Antigo Testamento, à Torá, ao próprio Antigo Testamento, que a visão, a cosmovisão, né, como os judeus percebiam o mundo, né, a partir do Antigo Testamento, a partir da Torá, né, esse mundo vivido e percebido pelos judeus dos primeiros séculos, tá certo? Então, esse foi esse mundo ainda que os judeus já tinham saído do cativeiro babilônico, né? Tinham passado pela mão dos medo-persas, estava veio em algum momento com a dinastia dos Macabeus, no período intertestamentário, né? E essa dinastia macabeia, ou os asmoneanos, né? Que foi aí que surgiram os fariseus, os saduceus, e essa dinastia a partir de Matatias, né, que seria o sumo sacerdote, pai dos 5 filhos, né, um deles Judas Macabeu, né, e eles foram responsáveis por algum momento em governar o povo judeu, né, sob a égide, né, sob o comando, sob o controle dos sírios, né, dos antíocos, e também sob o controle dos Ptolomeus, que eram os egípcios, né? A dinastia ptolemaica e a dinastia Seleucida. Então, Israel viveu né, antes da chegada de Jesus, o povo viveu nesse conflito, né, dessas duas. O Império Greco-Macedônico já tinha sido dividido pela morte de Alexandre o Grande, né? E Ptolomeu, né, ficou com o Egito também, uma das posses, né, dessa divisão do mundo, e os Seleucidas, né, com Seleuco, né, e a dinastia Seleucida ficaram com a Síria. Então, Israel ficava ali nesse contingente, né, entre essas nações, e foi foco e alvo de perseguição, de hostilidade. Israel viveu momentos de extrema opressão, tanto por um lado como pelo outro, né? Então, Israel isso pós, né? Depois do cativeiro e tal. Então, aí veio o cativeiro babilônico, né? Mas o cativeiro babilônico já foi bem antes, né? Ou já tinha saído do cativeiro, né? Os medo-persas foram responsáveis por liberar Israel para voltar às suas terras. Aí nós temos isso escrito nos livros do profeta,
nos livros de Neemias e Esdras, né, o relatório desse retorno, dessas 3 voltas, né, pelo édito do rei Ciro, né? Então, aí depois veio os gregos, né, o Império Greco-Macedônico, com a figura de Alexandre o Grande, né, e depois o Império Romano, né, que foi. Então, percebam aí Israel nessa construção histórica envolvida nesse alinhamento, né? Então é muito importante a gente conhecer essas questões, né? Mas quem era o judeu do primeiro século, né? Qual a perspectiva? Já era um judeu que vinha, né? Vinha principalmente do cativeiro babilônico, que foram 70 anos, né? Que a Babilônia se viu como um chicote, né? Como um instrumento de correção para o povo. Então, o judeu do primeiro século já era um judeu bem diferente do judeu antes do cativeiro, né? O judeu mais, podia-se dizer assim, ortodoxo, um judeu mais, né? Mais seletivo, um judeu que não estava muito propício às questões idólatras, né? Acredita-se que foi com os babilônios que, como instrumento de punição, né, de correção, o judeu do primeiro século já era um judeu já, né, mais livre dessas amarras da idolatria, né, por conta do próprio cativeiro, que foi essa espécie de corretivo, de purgação desses pecados e do coração idólatra do judeu, né? Que tanto deu trabalho no Antigo Testamento a Deus e à comunidade profética, né? Então é interessante esse preâmbulo para que a gente possa realmente entender um pouco do pensamento judeu. Jesus, né, chega como um profeta anunciando o reino. Isso não queria dizer que na época também haviam outros profetas também, né? Algo bem comum dentro de uma comunidade religiosa, onde a política e a religião se confundem, né? E Jesus, ele chega com essa mensagem, né? Essa mensagem, de certa forma, trouxe grandes despertamentos e curiosidades por parte do judeu do primeiro século, né? Então, é interessante nós observarmos isso, né? Que Jesus se dirige ao judeu, né? Ok? Ele se dirige ao judeu do primeiro século. Esse judeu do primeiro século ainda vinha carregando, né, as suas tradições, as suas religiosidades, as suas cosmovisões, né, do mundo do Antigo Testamento, né? É claro, mas o judeu também que estava, né, depois de uma libertação, né? É claro que o judeu não estava liberto porque estava sob o domínio dos romanos, né? Já estava sob a égide, o governo dos romanos, mas que esse judeu já estava mais acredita-se, né? Algumas leituras que fiz, que tenho feito, esse judeu ele já está mais propício, né? A receber, a esperar, né? A um reverdecimento dessa esperança messiânica, né? Esse judeu mais aberto para essa questão, né? Dessa esperança, desse retorno, de livrá-los eles de uma vez por toda desse domínio, né? Dessa hostilidade, desse jugo, né? Do governo, da política romana, né? Do próprio paganismo dos romanos, né? Os romanos abraçaram a cultura helênica e os ídolos, a religião, a forma de culto, né? E Roma também abraçou, também adaptou o culto à sua própria liturgia. Então, essa interpretação do texto, ela tem que ser feita a partir desse contexto histórico, gramatical, que é o que a gente sempre usa, né, dentro da hermenêutica, né, o contexto, a interpretação histórico-gramatical, né, e usando a própria teologia bíblica, né, usando as ferramentas
da teologia bíblica, os aspectos da teologia bíblica, que é de extrema importância para que venhamos fazer uma exegese, uma hermenêutica sadia, ok? Então, como pensavam os contemporâneos de Jesus, né? Precisamos entender como eles pensavam sobre isso. Será que eles, o desejo, a esperança messiânica estava no coração deles? Mas como eles pensavam isso? Como eles receberam essa mensagem de Jesus? Né? Então a gente vai, de uma forma discursiva aqui, né? A gente fazer essa explanação e a gente vai tentar perceber o pensamento, né? Como eles receberam isso, como os contemporâneos de Jesus, que na sua grande maioria eram os judeus mesmo, né? Eram judeus, era a comunidade judaica. Então, saber como pensavam os contemporâneos de Jesus, para que possamos entender o que ele quis dizer com o reino de Deus, né? Entendeu? Então, algum momento que a forma do judeu pensar poderia destonar daquilo que Jesus falou, né? Tá certo? Se não sendo na verbalização, mas sendo nas atitudes. E aí houveram os conflitos, né? Houveram os conflitos, principalmente a classe religiosa, que eram os doutores da lei, os intérpretes, né? Os fariseus na tradição oral, né? Que eram os grandes baluartes da guarda da lei, né? Os guardiões da lei. Como essas classes, como a classe religiosa se comportou, né? Como interpretou essa fala de Jesus, a pessoa de Jesus, o comportamento de Jesus, né? Como o povo também recebeu isso, porque tinha essa questão, né? Havia essa subserviência do povo para com o sinédrio. O sinédrio era essa representatividade legal, religiosa e em algum momento jurídica, né? É claro que atrelado ao domínio romano, mas enfim, como estava construído essa forma, né? E como em algum momento Jesus ele quebra algum paradigma, né? É bem verdade que nós percebemos nas leituras dos evangelhos, principalmente, que são a parte da historicidade da vida de Jesus, né? dos acontecimentos do ministério de Jesus, os 4 evangelistas, né? Nas suas obras narrativas históricas, a gente pode perceber que a comunidade judaica, os judeus e principalmente, né, a classe sacerdotal, a classe do sinédrio, os partidos políticos religiosos, os fariseus, saduceus, os publicanos, né, os essênios, enfim, como eles interpretavam isso, como eles receberam essa mensagem, de que forma, né? Em que plataforma eles interpretaram isso. Então é bastante interessante essas curiosidades. Então eu quero trilhar esse caminho da historicidade da vida de Jesus, dos evangelhos e essa questão do reino, né? Do reino, desse restaurar o reino, dessa implantação do reino. E a gente sabe, na volta de Jesus, a implantação de uma vez por todas, a consumação de uma vez por todas dessa implantação desse reino. Então, esse foco do reino é muito interessante. E algumas obras, né, escritas em português, o Millard Erickson vai trabalhar muito essa questão do reino. O Eldon Led, os dois são batistas, né? Eles vão trabalhar a teologia do Novo Testamento do Eldon Led. Ele vai trabalhar essa questão do reino, né? Essa perspectiva é bem interessante. E o Millard Erickson também vai trabalhar essa questão do reino, né? Que seria o ponto, como eu falei, um assunto central da mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então, uma coisa deve nos chamar a atenção e nós precisamos entender, né? O papel único de Jesus na história, ok? Devemos entender isso. O papel singular que a pessoa de Jesus teve para a história, né? Essa contribuição, né?
da pessoa de Jesus. Então, esse papel singular de Jesus, né, que dividiu o calendário a partir dele, né, que foi de antes e depois de Cristo. Então, isso vem mostrar que a pessoa de Jesus, ela trouxe um divisor de águas, né? O nascimento de Jesus, a vida de Jesus trouxe um divisor de águas para o mundo, né? Para os povos, e dividindo esse calendário, tá certo? Então, precisamos entender que Jesus, aí precisamos entender o seu papel na história, né? O papel desse Jesus histórico, para entendermos que Jesus não foi apenas um exemplo de alguém que deu certo, né? Mais um que deu certo. Então, precisamos entender isso, que não é uma figura, né, apenas uma das grandes figuras, um dos grandes personagens da história, né? Então, Jesus, ele foi o personagem, né? Ele foi essa figura emblemática, amada por muitos, odiada por outros, né? Criticada. Então, Jesus trouxe, de certa forma, um questionamento, trouxe um despertamento, né? Dentro da própria comunidade cristã, né? Das suas várias ramificações, das suas construções teológicas, né? Nós temos, né, a negação da sua divindade, a negação da sua humanidade. Aí vieram os concílios para estabelecer essas doutrinas, esses dogmas, mas também na própria construção da teologia, a teologia moderna, a teologia contemporânea, né, que foram também importantíssimos, né, e também que em algum momento trouxe grandes questionamentos, negando a questão mística, a questão do sobrenatural, do místico, na pessoa de Jesus. Então, para o estudante de teologia, para aqueles que estudam a cristologia, principalmente, sobre a pessoa e obra de Jesus, vale salientar isso aí. Então, Jesus não foi uma figura comum, né? Não foi alguém que deu certo, um revolucionário, né? Um guerreiro, um grande filósofo. Jesus foi uma figura emblemática na história, seja ela sagrada, seja ela secular, né? Se podemos fazer essa divisão, né? Se porventura se faça essa divisão, e geralmente se faz, mas nós não podemos trazer uma dicotomia, uma tricotomia disso, porque a história é a história, ok? Então, vale salientar que Jesus acreditava, né? Ele sabia o que veio fazer, né? Ele sabia disso, não foi uma descoberta dele, né? No decorrer, Jesus não teve crises existenciais, dúvidas com relação à sua missão. Ele sabia que era o Filho de Deus, ele sabia o que viera fazer. Então, ele acreditava e agia com base em dois pontos fundamentais, né? E aí é muito mais para que a gente entenda a sua vida e o seu ministério, né? Então, esses pontos precisam ser compreendidos para que nos permita entender a vida do nosso Senhor Jesus, né? Ok? Eles são fundamentais para que entendamos a vida do nosso Senhor Jesus. Esses dois pontos eu quero mencioná-los aqui, né? Mas esses dois pontos, eles são fundamentais para todos aqueles e aquelas que desejam seguir a Jesus, né? Então, é interessante, o primeiro ponto é justamente a sua eleição, né? O seu envio, o seu comissionamento, né? A sua vocação. É importantíssimo, né? Jesus era aquele que havia de vir, Jesus é o escolhido do Senhor, é o ungido, né? É o Messias, é o descendente da mulher, é a semente de Abraão, ele é o primogênito, ele é o único, ele é a descendência de Davi. Então, Jesus, é muito importante que nós entendamos isso, né? O seu envio e o seu comissionamento, né? Ele veio, né? Ele
ele foi enviado por Deus, pelo Pai, né? E também sabia do seu ministério, sabia qual era a sua comissão, sabia qual era a sua vocação. Então, vocação, eleição e vocação, né? Jesus como o escolhido de Deus, né? O escolhido para essa missão, antes da fundação do mundo. Então, Jesus é o eleito, né? O escolhido. Então, o seu envio e o seu comissionamento, né? A sua missão, o propósito da sua vinda, tá? A vocação na qual Deus o colocou, qual era a sua vocação, o seu ministério. Jesus sabia disso, né? Foi escolhido por Deus para ser o nosso Salvador. Então, o seu envio, a sua missão, a sua vocação é de fundamental importância. Jesus acreditava que o Pai, o Criador do céu e da terra, o havia enviado para lidar com os problemas do mundo, né? Com os problemas da humanidade, tá certo? Esse foi o mundo, né, ao qual Jesus se dirigiu. Jesus, no qual Jesus revelou as suas preocupações, né? Claro, de um modo a gente sabe que o pecado foi, né, foi o grande, né, foi o grande motivador, entre aspas, né, para que Jesus viesse, né, porque o homem estava separado de Deus, né? Então, Jesus, ele fala a uma comunidade, né? Jesus está vivendo num contexto, tá certo? Ele dirige as suas preocupações a esse contexto, né? Mas Jesus, ele era um profeta, né? Então, é importante que Jesus veio sabendo o que vinha fazer, sabia dos problemas que, né? Para lidar com os problemas do mundo, para lidar com o problema do pecado, para lidar com o problema do afastamento de Deus, né? E é claro, o povo que ele surgiu, né? Foi entre Israel, né? Foi entre o povo. A partir de Israel, né? Jesus, ele, como israelita, Jesus, ele conviveu com os problemas de sua época, né? Jesus sabia, né, os seus problemas presentes e os seus problemas futuros, né, pelas consequências, né? Israel vivia as consequências de um passado, né? Se não bastasse, o presente também trazia era a força movedora dessas preocupações, né? E as consequências para o futuro. Então, as consequências do passado, do presente e, consequentemente, do futuro estavam, né, diante de Jesus. E ele veio justamente para tratar com esses problemas. Ok? Então, e é interessante observarmos isso, que falando de eleição de Jesus, né? Então, a gente nos reportamos para o Antigo Testamento e Deus escolhe quem, né, para ser o seu povo, a sua propriedade peculiar, a sua nação santa, o seu reino de sacerdotes. Jesus escolhe um povo, o povo de Israel, né? Então, Jesus é o eleito, né? É o Israel, né? É o bendito Israel. Então, a figura de Jesus, ela está atrelada à própria eleição de Israel, né? Então, o verdadeiro israelita, né? E o povo judeu não existia apenas para ser um exemplo de nação, né? Para um exemplo de aliança, porque Deus escolhe Israel para ser o quê? Um exemplo para as nações, para atrair as nações, para que as nações viessem adorar ao Deus de Israel no Monte Sião, né? E nós temos toda essa construção, né, desse chamado, dessa eleição, onde Israel seria um canal de Deus para o mundo, tá certo? Sendo um canal de testemunho, de evangelização, né? Para que as nações adorassem ao Deus de Israel.
Então essa perspectiva evangelística, essa perspectiva teológica, evangelística, né, principalmente teológica, Deus escolhe Israel, e é a partir da escolha de Israel, e a gente afunilando mais, a gente volta para Gênesis capítulo 12, onde Deus escolhe Abraão, e Abraão, vocês sabem que a nação de Israel nasce com Abraão, né? A escolha de Abraão já era uma continuidade daquilo que Deus havia prometido lá no Éden, quando Deus disse para Eva que o seu descendente, né, pisaria a cabeça da serpente, né? Então, olha aí essa construção, né? Aí nós temos 11 capítulos de Gênesis, Deus tratando de uma forma geral com os homens, mas o capítulo 12, ele é um marco inicial para uma disposição profética, né? Em que sentido? Para uma disposição messiânica, né? Olha o plano de Deus se afunilando na pessoa de Abraão. A partir de Abraão, Israel nasce, né? Surge como nação, porque é nos lombos de Abraão que Israel nasce, né? Então percebam que olha o plano da salvação se afunilando, e Deus agora não tratando mais com os homens, mas com um povo específico, e a partir de Abraão, né? Então Deus promete o descendente, né, que livraria, né, nele serão benditas todas as famílias da terra, né, nessa descendência, e essa descendência ela é singular, ela não é plural, ela é o descendente, é a semente e o descendente. Então são palavras cognatas revelando, apontando para Jesus Cristo, apontando para o Mestre, para Jesus, o Israel, né? O verdadeiro israelita, né? Aquele que salvaria as nações. Então, meus irmãos, percebam que há uma construção histórica, né, salvífica, messiânica em todo o processo, desde o processo aliançatório, né, vem apontando para Jesus como sangue, como a aliança eterna entre Deus e os homens, né? Então, todo o processo aliançatório, todo o processo de conservação de um povo, né, dos judeus, né, da tribo de Judá, né, de um reinado único, percebam que há uma pureza e uma intervenção divina para o cumprimento desse plano, tá certo? Então, o povo judeu foi escolhido, Deus escolheu, não havia nada em Israel que o dignificasse nessa escolha, né? Dignificasse Israel. O povo não existiu apenas para ser um exemplo de nação e aliança, né? Na verdade, de Israel viria o Messias, de Israel viria o Salvador, tá certo? Israel já existia para ser o meio pelo qual o mundo experimentaria a salvação do Senhor, né? Então, veja que essa eleição de Israel, ela aponta para o Cristo, né? Ela aponta para o eleito de Deus, o Cristo, né? Podemos assim dizer, fazendo esse link, né? Israel e Jesus, né? Então, essa eleição e essa vocação, né? Porque Deus chama Israel e responsabiliza Israel como reino de sacerdotes, mostrando a Israel que não era apenas uma casta sacerdotal que seria referência, né? Mas que todos os povos, mas que todos eles, todos os judeus, seriam ministros, seriam sacerdotes, seriam responsáveis diante de Deus e diante dos homens para serem testemunhas, né? Tanto que quando diz nação santa, a santidade fala dessa separação para que Israel pudesse, né, através do seu testemunho, da sua vida, alcançar as nações e glorificar ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Então, percebamos isso, né? Que essa questão da eleição e vocação, ela parte da própria eleição de Deus por parte, né, de Israel, e apontando para o Cristo que viria, né, que seria o Filho
é o filho de Israel, mas o filho de Deus, né? Então, as alianças, o trono eternal de Davi também aponta para Jesus, né? Porque Davi não é eterno, Salomão não é eterno, mas o Cristo está vivo e ele é eterno. Então, é muito interessante essa questão de vocês perceberem isso. O segundo ponto fundamental é o estabelecer o reino final e a restauração de todas as coisas, né? Então, é o segundo ponto fundamental para que a gente possa entender a vida de Jesus, o que ele veio fazer, né? E também para todos aqueles que desejam seguir a Jesus. Então, estabelecer o reino final e restaurar todas as coisas, né? Então, é muito importante. Jesus acreditava que essa tarefa de restauração de todas as coisas seria cumprida através da história de Israel chegando ao seu clímax, né? No qual a própria nação seria salva e seus inimigos, pelo qual o Deus Criador, o Deus das alianças, finalmente estabeleceria o seu amor, justiça, misericórdia e verdade sobre todo mundo, né? Então, haverá uma restauração e cura para a criação, né? Então, é interessante essa perspectiva. A história de Israel chega ao seu clímax na pessoa de Jesus, né? Porque a sua volta vai marcar a restauração de toda a ordem criada e, de uma vez por todas, né, a restauração dos homens, né, que serão transformados, né? A Bíblia diz que a natureza, ela geme por essa transformação, ela anseia, né? É uma forma metafórica de falar, mas ela anseia por essa restauração. Então, estabelecer o reino final e a restauração de todas as coisas, estamos falando da segunda vinda de Jesus, né? Tá certo? Da segunda vinda de Jesus. É claro, dentro da nossa ótica, né? Dentro da nossa ótica. Porque na perspectiva do judeu do primeiro século, ainda era a primeira vinda, né? Entendeu? Era na primeira vinda. Eles não tiveram a dimensão espiritual, né, teológica para interpretar que Jesus estava entre eles. Então, foi complicado quando Jesus, o reino de Deus está entre vocês. Então, os judeus, eles sentiram essa pressão, né? Porque o que é que o judeu do primeiro século aguardava? A vinda do Messias e a restauração. A restauração de todas as coisas, né? É claro, dentro de uma perspectiva terrena, né? É claro, essa dimensão de céu, o judeu entendia que a restauração era terra, era política, né? O judeu pelo século raciocinava assim, tá entendendo? Então essa restauração Israel sendo colocado no seu devido lugar, sendo a cabeça, né, a cabeça do mundo, né, sendo o top, né, o Israel chegando ao seu clímax, tá? Onde a nação seria liberta dos seus inimigos, tá certo? Onde o Deus da aliança estabeleceria o seu reino de amor, justiça, misericórdia e verdade, né? Então, é uma restauração de Israel, mas também uma restauração do mundo. Em que sentido, né? Israel seria esse centro de restauração, né? Então, havia um sentimento de cura, de libertação, né? Restaurando e curando o mundo, né? Através de Israel no seu clima. Então, é uma perspectiva do judeu do primeiro século, né? Mas também do judeu do Antigo Testamento, né? É uma perspectiva de uma restauração política, né? Uma restauração social, tá certo? Onde tudo seria restaurado, mas o reino, né? O reino de paz, o reino de misericórdia, o reino de amor e de justiça, na qual Jesus
vinha trazendo essa proposta, né, perpassava essa questão apenas de um Messias político. Eles não entenderam isso, né? Eles não entenderam. Tanto é que Jesus ele veio como servo, não veio como rei, embora ele fosse rei, né? Então, as atitudes de Jesus fez com que houvesse em algum momento uma rejeição, né? Uma rejeição dessa proposta, né? Porque na perspectiva judaica, da historicidade, da construção histórica, a partir das leituras, né, da Torá e tudo, eles não entendiam, a hermenêutica, eles não entendiam assim. Então, restabelecer o reino, sim, Israel seria o centro. Restauração de todas as coisas, né? Entendeu? Dentro dessa perspectiva terra, planeta, vida terrena, né? Então houve esse choque, né? Mas o que nos chama a atenção é que o Messias seria essa figura restauradora, essa figura pacificadora, essa figura régia, essa figura de um domínio mundial, né? Israel acreditava que, né, acredita, né, que, principalmente o judeu do primeiro século, que Jesus viria com essa figura, que o Messias é essa figura restauradora, é essa figura remidora, reparadora, né, de todas as coisas, tá certo? Implantando o seu reino de paz. Então, essa é a proposta, né? Essa é a perspectiva dos judeus. É claro que o judeu não estava errado em pensar dessa forma, né? Mas como eles interpretaram isso, né? Dessa forma, desse Messias terreno, desse Messias de uma conotação política, libertadora, da opressão, do jugo, da hostilidade, né? Estabelecendo o seu reino de equidade, de justiça, de paz, certo? Então, eleição e escatologia, né? Tem muita, tá lado a lado essa questão, né? Deus escolhendo Israel para ser um meio de salvação para o mundo, né? E aí a gente, afunilando essa eleição, aponta para Jesus, né? Ele sim é o libertador, né? E dentro da visão de Deus, né? Israel tinha mais uma visão até de tribal, né? De um Deus tribal. Mas a visão que Deus tinha de mundo é de uma restauração universal, e isso, irmãos, está em todos os livros do Antigo Testamento, mostrando que esse rei, o Messias, ele tem uma proeminência universal, né? Tanto é que Israel foi chamado para ser testemunha às nações, para que as nações viessem adorar ao Deus único e verdadeiro, né? Então, eleição, escatologia, né? Restauração, estabelecimento de reino, livramento da opressão, livramento do jugo, né? Então, o pensamento judaico era esse. A proposta de Jesus, ela foi mais além, né? Ela foi mais além. Então, em algum momento, essa perspectiva de restauração, elas coadunam, né? Mas chega um momento que, se o Israel não entende isso, né? Como Jesus estava trazendo essa perspectiva do reino, e aí ao choque religioso, ao choque interpretativo, a própria cúpula religiosa se sentiu ameaçada, né? Pela pessoa de Jesus, e aí eles tentam se manter no poder e, de certa forma, tentar rechaçar a pregação de Jesus, aquilo que Jesus vem fazer, porque Jesus vem pregar o cumprimento dessa profecia, né? Essa esperança messiânica. Jesus vem restaurar isso aí, tá ok? Então, a gente continua na próxima, né? A gente se encontra novamente. Eu quero agradecer a todos do nosso canal. Ainda tem pouca gente, mas eu acredito que com o nosso trabalhar aqui, promover o canal,
que é uma forma de edificação e de aprendizado para vocês. Só tem 9 pessoas inscritas, mas eu acredito que quando a gente começar a publicar mais no nosso canal, fazer uma divulgação melhor, a gente vai aumentar o número e tudo isso para a glória do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem aprendido, né, que a gente tem lido e estudado. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Até a próxima, a gente continua na parte 2 sobre a temática, o desafio do reino. A paz do Senhor e uma boa tarde para todos e para todas.